dia, pessoal. Estamos aqui para a nossa segunda aula, né? E hoje vamos falar sobre o termo geral de uma PA. Então, vamos encontrar uma expressão que nos permita obter um termo qualquer de uma PA, conhecendo apenas o primeiro termo e a razão. Ou seja, a gente vai encontrar uma fórmula, né, que a gente possa encontrar qualquer termo aqui dentro de uma sequência. Vocês lembram lá na aula passada que para mim encontrar o meu segundo termo, eu tinha que pegar esse termo aqui, o meu primeiro, e somar ele mais um valor para achar esse aqui? Se eu quisesse achar o terceiro, eu tinha que pegar esse A2 aqui, né? E somar ele mais um valor, que a gente chamou de razão, para encontrar esse terceiro termo aqui, né? Deixa eu escrever aqui. Igual se eu quiser encontrar o A2. O meu A2 aqui, né? Eu tinha que pegar o meu primeiro termo e somar ele mais a minha razão, né? Que era um valorzinho que eu ia achar esse termo aqui. Ou seja, escrevendo isso aqui algebricamente, né? Eu preciso do meu A1 somado mais a minha razão para descobrir o meu segundo termo. Se eu quiser descobrir o A3, eu vou fazer o mesmo processo. Ou seja, eu preciso pegar o A2 e somar ele mais uma razão, né? Então, eu vou pegar o meu termo 1. Como aqui eu tenho duas razões, né? Então vai ser mais 2 vezes R. Porque para me encontrar o terceiro, eu preciso encontrar o segundo. Então eu tenho que pegar esse Rzinho aqui, somar mais esse R, vai ser 2 vezes R. Se eu quiser descobrir o A4, seguindo a mesma lógica, né? Eu vou ter o meu A1 somado. No caso aqui, se eu tivesse o A4 aqui, eu tinha que somar mais uma razão, né? Então eu teria uma, duas, três razões, né? Então fica 3 razões. Ó, a gente pode ver aqui que o nosso A1, ele sempre está se mantendo aqui nessa fórmula, né? Ou seja, ele sempre vai se repetir. Mas a minha razão aqui, ela está variando. Presta atenção aqui, ó, igual eu tenho um A2. Quando eu tenho um A2 aqui, eu tenho somente uma razão. Quando eu tenho um A3, eu tenho duas razões. Quando eu tenho um A4, eu tenho 3 razões. Veja que quando eu quero descobrir um termo, igual eu quero descobrir o termo A4, eu vou ter 3 razões. Então eu vou ter uma unidade a menos, né? Se aqui eu tenho um 4, aqui eu vou ter um 3. Se aqui eu tenho um 3, aqui eu tenho um 2. E se aqui eu tenho um 2, aqui eu vou ter um 1. Então com isso dá para a gente descobrir uma fórmula que dá para descobrir qualquer termo aqui dessa PA. Como é que vai ser essa fórmula? Fórmula. Veja que eu quero descobrir qualquer termo, né? Então vou chamar isso aqui de um AN, porque pode ser qualquer número aqui. Tem que ser igual a quê? Veja que meu A1 sempre se repete. Então, vou transcrever o meu A1 aqui, mais a minha quantidade de razões, ela vai variar de acordo com a posição do meu termo. Ou seja, se aqui é o A2, eu vou ter uma razão. Se aqui é um A3, eu vou ter 2 vezes a razão. Ou seja, eu sempre vou subtrair um número para poder achar minha razão. Se eu tenho 4 aqui, eu vou ter que subtrair ele por menos 1 para achar a minha razão aqui, né? 3 vezes a razão. Que é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar esse N aqui, né? Menos 1 vezes a minha razão. Essa daqui é a minha fórmula para descobrir qualquer termo dessa PA. Ou seja, se eu quiser aqui o A
72. O elemento que está localizado nessa posição aqui, 72. O que eu vou fazer? Eu vou repetir o A1, né? Meu primeiro elemento. Mais. Então aqui no caso vai ficar 72 menos 1 vezes a razão. Então esse termo aqui, o A72, vai ser igual a quê? A1. 72 menos 1 é igual a 71, né? Então vai ficar 71 vezes R. Entenderam a lógica? Sempre vai ser uma unidade a menos aqui multiplicando a minha razão. Eu vou pegar esse termo e subtrair uma unidade dele. Eu vou multiplicar a minha razão. Que foi o que a gente viu aqui. Ó. O que acontece? Certinho? Se eu quisesse pegar aqui o A9, eu vou repetir o meu primeiro termo, né? O A1 mais 9 menos 1 que multiplica a minha razão. Então, a fórmula para encontrar o meu termo 9 vai ser A1 mais 9 menos 1 é 8. Então, vai ser 8 que multiplica a minha razão. Tranquilinho. Então, né, pessoal? Aqui eu coloquei uma observação, né? Então, vamos ver isso aqui. Note que aqui eu tenho uma sequência. Tem os elementos, os termos aqui, né? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e assim sucessivamente. Então a gente vai classificar isso aqui como uma PA, né? Vamos falar que isso aqui é uma progressão aritmética. Veja que aqui, essa equaçãozinha aqui, né? Ela está querendo obter o termo A7. E ela ainda fala que o A7 é igual a A4 mais 3 vezes a razão. Então vamos analisar aqui na sequência, né? Eu tenho o meu A7, que ele está aqui. E eu tenho o meu A4, que ele está aqui. Veja que ele falou que o A7 é A4 mais 3R. Vamos verificar se é isso mesmo? Veja que se eu sair do A4 para chegar ao A7, eu vou ter que somar razões aqui, né? Então, se eu pegar o A4, para me chegar no A5, eu tenho que somar uma razão. Eu pegando o A5, para me chegar no A6, eu vou somar mais uma razão, né? E para me chegar no A7, que é o que eu quero, eu tenho que somar mais uma razão. Veja que aqui eu vou ter 3 razões, né? E de fato, para mim sair do A4 aqui, para chegar até o A7, eu preciso de 3 razões. Então, a fórmula fica isso mesmo. A7 é igual a 4 mais 3 vezes R. Esse 3 aqui foi originado dessa ida aqui até o A7, porque eu tive que somar 3 razões. Agora, analisando essa aqui, né? Está querendo o termo A5. E aí ela está falando que ele é igual ao A9 menos 4 vezes R. Ou seja, eu tenho o meu termo A9 aqui, né? E eu tenho o meu A5 aqui. Só apagar essa primeira parte para não confundir. Agora, veja que se eu pegar, eu quero meu termo A5. Só que eu vou ter que pegar do A9 e chegar até no A5 agora. Porque quando aqui eu estava no A7, eu precisei do A4 para chegar até o A7. Agora eu vou precisar ir do 9 até o A5. Então vamos ver como é que isso vai ficar. Saindo do meu termo A9 e eu quero chegar no A5, eu vou ter que andar dessa maneira aqui. Ó. Agora eu quero que vocês observem uma coisa. Quando eu estou indo para frente, caminhando para frente, né?
eu vou somar, que foi no caso dessa primeira. Só que aqui eu estou saindo de um maior termo, de uma posição, né? Estou voltando para trás. Ou seja, eu vou subtrair. Então, nesse caso, eu vou subtrair uma razão. Vou subtrair aqui também uma razão. Vou subtrair aqui também uma razão. E vou subtrair aqui também uma razão. Ou seja, para mim ir do A9 para o A8, eu vou subtrair uma razão, né? Para mim, sair do A8 para ir para o A7, menos uma razão. Para mim, do A7 para o A6, menos uma razão. Do A6 para o A5, menos uma razão. Que vai ser o movimento contrário, né? Se eu tivesse indo do A5 para o A6, eu somava. Só que como eu estou voltando, eu vou ter que fazer o contrário. Eu vou subtrair. Ou, de fato, é o que vai acontecer aqui, ó. Eu tenho o A5, que é igual o A9 menos esse 4 aqui foi gerado dessa volta aqui, menos 4 vezes R, que são 4 razões. E onde que eu quero chegar com esses dois exemplos aqui? No caso, quero que vocês prestem atenção. Ó. Se você está saindo de um termo de menor ordem e está indo para um termo de maior ordem, você vai somar razões, que foi o caso que a gente fez aqui, né? Eu saí do meu A4 para o A7. Então, eu fui somando razões. Fui do A4 para o A5, mais uma razão. Do A5 para o A6, mais uma razão. E do A6 para o A7, mais uma razão. Só que nesse segundo caso, eu estou saindo de um termo de maior ordem para um de menor ordem. Ou seja, o A9 ele é um termo de maior ordem, né? Em relação ao meu A5. Então, se eu estiver saindo de um maior termo e indo para um menor, eu vou subtrair, que foi o que eu fiz aqui. Saí do A9 para o A8, menos uma razão, né? Do A8 para o A7, menos uma razão. Do A7 para o A6, menos uma razão. E do A6 para o A5, menos uma razão. Agora, analisando uma coisa aqui, ó. Queria que vocês reparassem nesses números aqui, ó. No 7, no 4, no 3. E nesse aqui no 5, no 9 e no 4. Veja que se eu pegar o 7 e o 4 e fazer a diferença entre eles, eu vou chegar num valor 3, né? Ou seja, se eu pegar o 7 e subtrair ele por 4, né? Perdão, por 4, vai me resultar um valor igual a 3. Se eu pegar meu 5 aqui e fazer a diferença dele do 9, ou seja, se eu pegar o 5 menos o 9, isso aqui vai me gerar um resultado menos 4, né? Eu acho aqui que já deu para vocês perceberem, né? Que esse 3 aqui e esse 4 vão ser a minha razão. Ou seja, se eu pegar o meu 7 aqui menos o 4, eu vou achar a razão. E se eu pegar o 5 menos o 9, eu vou chegar à razão. Então, podemos estender a definição do termo geral para essa fórmula aqui. Que vai ser, no caso, o quê? O meu AN, né? Que é qualquer termo, vai ser igual . Então, pessoal, onde é que eu quero chegar com esses dois exemplos aqui? Quero que vocês observem esses números aqui, ó. A posição 7 aqui, né? No caso 7, esse 4 e esse 3. Nesse exemplo. E nesse outro eu quero que vocês observem o 5, o 9 e o menos 4. Então, se eu pegar esse 7 e fazer a diferença dele do 4, né? Eu vou achar 7 menos 4 fazendo a diferença. O resultado igual a 3. Isso para o meu primeiro exemplo.
E para o meu segundo exemplo aqui, se eu pegar o 5 e fazer a diferença dele entre 9, então vai ficar 5 menos 9, me resultar em um valor menos 4, né? Então, como a gente pode perceber aqui, eu achei um valor 3 aqui no primeiro exemplo, e no segundo eu achei um valor menos 4. Esse 3 aqui vai ser a quantidade de vezes que minha razão repete, né? Ou seja, 3 vezes a razão. Nesse primeiro exemplo. E esse menos 4 aqui vai ser esse menos 4 aqui, ó. Que é a quantidade de vezes que a minha razão repete, ou seja, que eu multiplico a razão. Então vai ser menos 4R. E analisando isso, nós podemos estender a definição do termo geral, né, para essa fórmula aqui. Ou seja, eu vou ter um termo AN, né, e eu vou ter outro termo que eu vou chamar de NK. Isso aqui vai ser a diferença, né, do meu N aqui menos o K, que vai ser a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a minha razão. Então vai ser N menos K, que multiplica a razão. Ou seja, então vamos ver aqui um exemplinho aqui rápido, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos um elemento, um termo aqui, né? Deixa eu ver, vou colocar aqui um A17. E temos um termo A2. Como que eu vou descobrir a quantidade de vezes que eu vou multiplicar minha razão? Eu vou fazer igual essa fórmula que fez, ó. Deixa eu só destacar ela aqui de outra cor para destacado, né? Então, eu vou ter que pegar o meu N e o meu K, né? E fazer a diferença entre eles. Ou seja, eu vou pegar o 17, que vai ser o meu N aqui, né? E esse aqui vai ser o meu K. Esse 2 aqui. Então, isso aqui vai ficar mais N menos K, né? Então, vai ser 17 menos 2. Tudo isso multiplicando a minha razão. Então, meu A17 vai ser igual a 2 mais 17 menos 2 vai ser 15, né? Então, 15 que multiplica R. Então, essa é a fórmula para me descobrir o meu termo na posição 17. Então, pessoal, vamos resolver um exemplo aqui, né? Vamos ver o que ele está querendo. O que a questão diz? Qual a razão de uma PA, ou seja, uma progressão aritmética, na qual o quarto termo é igual a 30 e o 12º termo é igual a 62. Então, vamos separar as informações que a gente tem. A gente sabe que o nosso termo 4, né? Ou seja, o A4 é igual a 30. E o nosso 12º termo é igual a 62. Aí que gera uma dúvida, né? Professor, eu vi duas fórmulas. Qual que eu vou utilizar? Então, veja que nessa primeira fórmula aqui, a gente destacou na questão, né, que a gente conhece o primeiro termo. Ou seja, para mim resolver uma questão utilizando essa fórmula, eu preciso necessariamente do termo 1. Ou seja, para mim resolver ela, eu dependo do meu A1. Só que nem todas as questões vai me dar o A1.
Por isso que existe a extensão daquela fórmula lá, que é essa daqui, que ela serve para qualquer termo. Ou seja, aqui eu tenho o A4 e o A12. Então, nós vamos utilizar essa fórmula genérica aqui, que vai descobrir o que a questão quer. Então, vamos utilizar essa. Vamos copiar ela aqui, né? Aqui embaixo. Só selecionar uma canetinha. Então, minha fórmula vai ser AN, que é igual o NK. Esse AN é um termo, né? Esse aqui pode ser outro termo, qualquer, mais N menos K. Esse N menos K é esse número menos esse, vezes a razão. Então, vamos trabalhar com o que a gente tem. Relembrando, né, que a questão está pedindo a razão dessa PA. Então, a gente está querendo esse carinha aqui, ó, o R. Então, vou chamar meu AN aqui, vou supor que ele vai ser o A4 e o meu NK o A12. Então, vou escrever aqui. Esse aqui vai ser o A4 e esse aqui vai ser o A12. Mais a diferença, né, entre eles dois, o 4 e o 12. Então, vai ficar 4 menos 12, que multiplica a razão. Aí você me pergunta, professor, mas se eu colocar aqui o A12 primeiro e o A4 depois? Não vai fazer a mínima diferença, gente. No final, a gente vai encontrar a razão igual para os dois. Eu vou fazer das duas fórmulas aqui, né, para ver que vai dar o mesmo resultado. Escrevi aqui o A12 primeiro, né? Porque aqui eu fiz o A4 primeiro, eu vou escrever com o A12 aqui primeiro. Então, vai ficar igual a 4 mais a diferença entre os dois, né? 12 menos 4 vezes a razão. Vamos deixar isso aqui, esquecer um pouquinho isso aqui. Vamos resolver isso aqui e depois a gente volta nessa. Então, resolvendo essa diferença aqui, né? Para deixar a nossa fórmula mais bonitinha. Eu vou ter que meu A4 é igual o A12 mais essa diferença. Ou seja, 4 menos 12 é igual a menos 8. Isso tudo multiplicando o R. Reescrevendo aqui, né? A4 é igual a 12 mais vezes menos é menos. Então, isso aqui vai ficar menos 8R. 8 vezes R. A gente tem um valor de A4. Tem um valor de A12. Só que não tem um valor de R, porque é o que a questão está pedindo. Então, vamos descobrir. O meu A4, a gente sabe que é 30, né? 30. Meu A12, 62 menos 8R. Como eu estou querendo o R, né? Eu vou ter que deixar ele sozinho, então vou passar esse 62 para cá. Ele está positivo, ele vem com o sinal trocado. Então vai ficar 30 menos 62, que é igual a menos 8R. Fazendo essa diferença aqui, né? 30 menos 62 é igual a menos 32, né? Conserva o sinal do maior. Menos 8R. Vou multiplicar isso aqui tudo por menos 1 para assumir esse sinal de negativo, né? Porque a minha variável, ela precisa estar positiva. Então, vou multiplicar aqui por menos 1, para ficar tudo positivo, né? Então, vai ficar 32 igual a 8R. Lembrando, gente, quando eu multiplico por menos 1, eu multiplico dos dois lados. Eu vou multiplicar por menos 1 aqui e por menos 1 aqui. Agora, descobrindo o meu valor de R, né? R vai ser igual a 32 dividido por 8. Isso aqui vai me resultar num valor igual a 4. Então, a gente descobriu que a nossa razão aqui é igual a 4. Já está respondida a questão. Agora, vamos ver se fazendo o inverso vai dar o mesmo resultado. Então, meu A12 é igual
o A4 mais essa diferença aqui. Então, 12 menos 4 é igual a 8, que multiplica a minha razão. Substituindo os valores, né? Eu tenho que o A12 é igual a 62, o meu A4 é igual a 30, mais o 8 vezes o R, que é o que a gente está procurando. Como eu preciso do meu R sozinho aqui, né? Então, vou passar esse 30 para lá, para o outro lado da igualdade. Se ele está positivo, ele vem com sinal trocado. Então, vai ficar 62 menos 30 é igual a 8R. Então, 8R é igual a 62 menos 30, né? Que é igual a 32. Meu R vai ser igual a 32 dividido por 8, que é igual a 4. Então, a gente viu aqui que a nossa razão também é igual a 4. Ou seja, eu posso tanto colocar o meu A4 aqui primeiro, como o meu A12. No final, eu vou encontrar a mesma resposta. Então, galerinha, aqui eu coloquei uma segunda observação, né? Que diz, numa PA finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Eu sei que, de início, né, vocês não vão entender muito o que está escrito aqui, mas vamos ver isso aqui na prática. Vamos ver como é que vai ficar. Veja, primeiro eu quero que vocês entendam uma coisa. Essa palavrinha aqui, ó, equidistantes. Vamos dividir ela em duas. Equi. Equi é a mesma coisa que igual. E distante é distância, né? Ou seja, juntando as duas, eu tenho que ter uma igual distância, então distância igual. Então, numa PA finita, a soma de dois termos, ou seja, equidistantes, ela tem que ter uma distância igual dos extremos, é igual à soma dos extremos. Então, se eu pegar o meu primeiro termo aqui e o meu último termo, vamos ver quanto que dá essa soma. 3 mais 18 é igual a 21. Agora, se eu pegar o 6 e o 15, eu não escolhi esses dois de maneira aleatória. Olha a lógica por que eu escolhi eles. O 6 ele está a uma razão do meu primeiro termo. E o meu 15 está a uma razão do meu último termo. Ou seja, eles têm a mesma distância. A distância um do primeiro e o outro tem a distância de um do último. Ou seja, eu tenho uma razão para cada. De distância do meu primeiro termo aqui e esse aqui do último. Se eu pegar eles e fazer a soma, vamos ver quanto que dá. 6 mais 15 é igual a 21. E se eu pegar esses dois aqui, o 9 e o 12? Veja, o 9 ele está a duas razões do meu primeiro termo. E o 12 também está a duas razões do meu último termo. Ou seja, eles são equidistantes. 9 mais 12 é igual a 21. Então, basicamente, o que a gente fez é o que está escrito aqui. Ó. A soma de dois termos equidistantes, que é igual, a gente pegou o 6 aqui, o 15, o 9 e o 12. A soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Ou seja, essas somas aqui, ó, do 6 e o 15, do 9 e o 12, ela é igual à soma dos meus extremos aqui, ó, que vai ser o 3 e o 18. Isso que isso aqui quis dizer. Aí você me pergunta, por que a gente estuda isso? Em algumas questões,
eles podem dar um exemplo como esse aqui, ó. Eu vou ter o meu A1 mais o meu A20. Aí ele quer alguma coisa que seja igual a essa soma. Vamos supor aqui que eu pego o meu A5. Então eu tenho que achar um termo que vai ser igual a essa soma aqui. Ou seja, o A1 mais o A20 tem que ser igual ao A5 mais um termo. E os dois têm que ter o mesmo valor. Ou seja, eu tenho o A1 aqui e o A20. Correto? Agora, imagine, eu tenho o A5. Veja que o meu A5 ele é 5 distâncias do meu primeiro termo. Que aqui eu vou ter o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Ou seja, ele está a 1, 2, 3, 4 distâncias. Na verdade, é 4 distâncias do meu primeiro termo, né? Perdão, não é 5, é 4. Ou seja, ela vai estar a 4 razões do meu primeiro termo. Então eu tenho que achar um elemento A que ele vai estar a 4 distâncias do meu último. Ou seja, o meu último aqui é 20. Qual elemento que vai estar a 4 distâncias de 20? Vamos supor aqui, ó, eu tenho o meu A20 aqui. O meu A20. Eu quero um elemento que esteja a 4 distâncias dele. Então eu tenho que ter o A19. Eu tenho uma distância. Tem que ter o A18. Mais uma distância, né? O meu A17. Mais uma distância. E o meu A16. Ou seja, eu tenho uma, 2, 3, 4 distâncias também. Então eu vou ter o meu A16. Isso me garante que o meu elemento, o meu termo A1 mais o A20 vai dar um valor. E quando eu somar o A5 mais o A16 também vai dar o mesmo resultado. Vamos supor que essa conta aqui dá 30. Essa conta aqui também vai dar 30. Entenderam?